Olá, nós somos do terceiro ano de Edificações Integrado ao Ensino Médio. Meu nome é Marina Gomes da Silva. Olá, meu nome é Gabriele Chura Concheto e o nosso tema é acessibilidade residencial. De maneira geral, o projeto de uma edificação ele se propõe ao indivíduo que não possui deficiência físico-motora, e logo a edificação acaba possuindo diversas barreiras arquitetônicas por conta da ausência de adaptações para as necessidades de um deficiente. Neste trabalho, optamos por empregar a acessibilidade àqueles que possuem deficiências físicas e visuais. A deficiência visual se caracteriza pela limitação das funções básicas do olho e do sistema visual. Já a deficiência físico-motora, ela é quando há uma limitação físico-motor do indivíduo, como a perda do funcionamento dos membros. Essa parcela da população compreende 49 milhões de brasileiros residentes no meio urbano ou rural, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010. Grande parte dessa população se situa na faixa de renda mais baixa e, consequentemente, não possuem capital suficiente para contratar um profissional que realize o projeto de acessibilidade. A escolha do tema adveio essencialmente pela crescente exigência da população brasileira por condições mais justas, espaços mais igualitários e pela aceitação das diferenças. Afinal, a acessibilidade é um direito universal, garantido por lei. E com o intuito de conscientizar acerca da questão de inacessibilidade, esse estudo ele se conjectura na aplicação teórico-metodológica da Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade, a BNT-NBR 9050 de 2020, acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos. O objetivo é realizar um estudo de caso comparativo entre uma edificação que não possui nenhuma adequação à norma de acessibilidade NBR 9050-2020 e outra que será adaptada de acordo com as deficiências motoras e visuais, e também garantir que as pessoas com mobilidade reduzida possam transitar em suas residências sem que sejam encontradas barreiras arquitetônicas, e identificar as dificuldades que esses indivíduos possuem ao se locomover. O principal foco da pesquisa é fazer um quadro geral das barreiras arquitetônicas que uma edificação normal possui, quando é necessário realizar um projeto de adaptação e quais serão os problemas que o indivíduo irá enfrentar. Os parâmetros a serem utilizados serão a norma técnica NBR 9050 e o software Revit para a simulação virtual da edificação antes e depois de sua adaptação. A metodologia aplicada possui finalidade básica e estratégica de aprofundar o conhecimento teórico acerca do tema adaptação residencial no campo de estudo da acessibilidade, e durante a execução do estudo de caso foi aplicado o método hipotético-dedutivo. A acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, serviços e instalações abertos ao público, tanto em zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Na década de 1940, teve origem o termo acessibilidade, usado para designar a condição de acesso das pessoas com deficiência vinculada ao surgimento dos serviços de reabilitação física e profissional. Era descrita como condição de mobilidade e eliminação das barreiras arquitetônicas e urbanísticas, numa clara referência às condições de acesso a edifícios e meios de transporte. Atualmente, a acessibilidade configura-se como um modelo de inclusão, entendendo-se que as barreiras são mais complexas e vão além da questão de mobilidade. O direito à acessibilidade de pessoas com deficiência se fundamenta nos direitos humanos e de cidadania. O conceito de acessibilidade se sedimenta em situações que podem ser vivenciadas nas condições concretas da vida cotidiana. A acessibilidade parece ser algo que pode ser observado, implementado,
medido, legislado e avaliado. Dessa forma, pode-se criar condições de acessibilidade para que as pessoas possam ter acesso a determinadas situações ou lugares. Adaptação na arquitetura. As principais medidas que garantem a acessibilidade são as rampas de acesso ao imóvel, elevadores de acesso à área externa do imóvel, como também internamente, circulação interna acessível, sanitários com barras de apoio, piso tátil de alerta e direcional, estacionamento ou garagens reservadas e escadas com corrimão. As barreiras nas edificações são obstáculos presentes na área construída de edifícios públicos e privados, tanto em seus interiores como exteriores. E o conceito de barreira está atrelado à ideia de obstáculo, de impedimento ao livre acesso. Desenho universal. Até 1985, a expressão barrier free, em tradução literal livre de barreiras, era utilizada para designar o que era acessível. Após a publicação do artigo Ambiente sem Barreiras de Design Universal para Todos, do arquiteto cadeirante Ronald Macy, o termo design universal passou a ser utilizado. Esse artigo possuía foco inicial no desenvolvimento de ambientes acessíveis a todas as pessoas, sem distinções de estatura, idade, habilidade, condições físicas, etc. Entretanto, a procura por produtos que se adequassem às exigências da arquitetura universal fez com que o campo do desenho universal se expandisse para outras áreas, como a acadêmica, técnica e profissional. Um claro exemplo disso foram os avanços no setor de telecomunicações e tecnologia da informação. Com o intuito de propiciar melhores visualizações da execução de um projeto de acessibilidade, optamos por desenvolver a modelagem virtualmente, através do software Revit. Toda residência possui uma área de circulação. Se tratando de acessibilidade, deve-se internalizar o conceito rota acessível. A norma ABNT 9050 define como um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, podendo ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. E basicamente se trata do trajeto a ser percorrido no interior da casa. Na referida norma, pode ser encontrada a seção de parâmetros antropométricos. Foi escolhido como principal referência antropométrica os parâmetros de circulação e manobra de uma cadeira de rodas, sendo eles: dimensões para deslocamento em linha reta, largura para transposição de obstáculos isolados, área de manobra de cadeira de rodas sem deslocamento e área de manobra de cadeira de rodas com deslocamento. A seguir, iremos passar um vídeo referente ao nosso estudo de caso, onde desenvolvemos um projeto de acessibilidade em uma casa situada em um terreno de 150 metros quadrados. O primeiro vídeo apresentado será o antes, e em sequência o depois, após a aplicação de adaptações.
Na garagem, foi colocado um dimensionamento da vaga de estacionamento, que deve ser considerada uma distância de 2,30 m destinada ao carro, e uma distância de 1,20 m para as faixas laterais. Já no corredor, foi colocado 2 modelos de piso tátil de alerta, também conhecido como piso antiderrapante, que tem a finalidade de alertar quanto a perigos ou obstáculos, e também pode ser usado para indicar uma mudança de direção. E também o piso tátil direcional, que tem a finalidade de orientar o trajeto. Uma solução para um deficiente visual se localizar dentro da edificação foi a utilização de pisos táteis antiderrapantes. Os espaços funcionais da casa foram orientados por uma linha de paginação guia, e a partir dela foram assentados pisos de granito na mesma dimensão que o piso de porcelanato retificado. Esse tipo de piso foi inspirado no trabalho de arquitetos de um estúdio italiano. Eles criaram em seu projeto uma linguagem de referência através de um sistema de mapas integrados no piso. Na imagem, a gente pode ver que a paginação escolhida foi a do tipo espinha de peixe e os pisos direcionais, destacados por uma cor mais escura, possuem um nível superior ao nível do piso, e por isso eles se configuram como táteis. A sua principal função é indicar a rota acessível no interior da casa. A linguagem criada pelos arquitetos consiste em 6 sinais, sendo eles: pare, continue, conexão funcional, indicador direcional, multidirecional e combinação funcional. Dentro da edificação, o primeiro ambiente a sofrer alterações foi a sala de estar. Na residência sem adaptação, o espaço era ocupado apenas por um grande sofá e uma rack para a TV, e a proposta de adaptação foi a desobstrução da passagem com a retirada da porta de 80 cm que dava acesso à cozinha, e a junção entre os ambientes sala de estar e jantar. Para isso, foi projetada uma mesa em formato L, com dimensões apropriadas ao acesso de uma cadeira de rodas e 3 lugares reservados aos outros integrantes da família. A cozinha na residência sem adaptação era integrada com a sala de jantar. Já na residência adaptada, a cozinha foi transferida para onde antes era a sala de jantar. Todos os armários superiores a 1,50 m de altura foram retirados e substituídos por armários de 50 cm de altura. A torneira da pia foi alterada para um tipo com monocomando alongado e também diminuímos a altura da cuba. O peitoril da janela foi alterado para 50 cm e uma porta de correr foi adicionada ao lado dela para o acesso facilitado ao corredor e à área de serviço. Na área que era antes da cozinha e da área de serviço, ela passou a ser destinada à construção de uma suíte para o cadeirante e o deficiente visual. Para mobiliá-la, escolhemos uma cama com altura de 40 cm e áreas nas laterais de 90 cm. Um armário com uma maçaneta do tipo puxador e trinco embutidos. E outro fato foi que todas as portas foram trocadas. Antes elas possuíam um vão de 70 cm e agora passaram a ter 90 cm. E todas são de madeira com maçanetas do tipo puxador embutido. Como pode ser observado, o acesso ao banheiro da suíte é por uma porta de correr de 90 cm embutida na parede. Para o banheiro foi escolhido um piso cerâmico antiderrapante. As principais medidas de acessibilidade são as barras de apoio para os sanitários, o sanitário com uma altura de 45 cm, um porta-rolas na altura de 50 cm, a pia embutida na parede com altura de 80 cm e um espelho com inclinação de 10 graus, as barras de apoio para o lavatório, o box do banheiro na lateral da parede com porta deslizante e um banco embutido na parede para auxiliar no banho, além de barras de apoio verticais e horizontais. E também um piso antiderrapante no box. Na área de serviço não havia muito material referente aos parâmetros para adaptação, então acabou sendo considerado apenas a área de passagem para a cadeira de rodas. Houve uma diminuição da altura do tanque e o acréscimo de uma máquina de lavar roupas moderna com um centrifugador.